Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E esse é o segredo da felicidade e da virtude, amarmos o que somos obrigados a fazer. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Vida Cotidiana. O tema de hoje é sobre a literatura distópica. Muitas pessoas já ouviram falar constantemente de utopia, mas a maioria nunca nem ouviu falar do que significa a distopia. Por mais que sejam palavras parecidas, elas são diferentes em termos de significado. A utopia é quando você imagina um mundo perfeito, aquilo onde tudo flui conforme o que você imagina. É tão perfeito que você não consegue colocar em prática devido à tamanha perfeição. E aí por isso que a utopia muitas das vezes é algo que nunca vai acontecer, né? Por exemplo, quando você imagina uma sociedade onde todas as pessoas elas têm boas condições existenciais, não necessariamente são iguais, mas elas gozam de prazeres, elas têm posses, têm bens e realmente são felizes de fato. Isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. A distopia ela é uma contrapartida da utopia, porque normalmente numa distopia você imagina um cenário ensaiado de fato, algo que pode vir a acontecer, que ao contrário da utopia que nunca vai, na distopia é algo que é passível de acontecimento e que, conforme uma tendência atual que vai se instaurando, vai dando sinais de que pode se concretizar. E eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Existe a literatura distópica que entra muito nesses embates. E normalmente, ao contrário da utopia, a distopia, o cenário imaginário, futurístico, é realmente algo não muito bom. É algo que muitas vezes movido por uma opressão, movido por regimes ditatoriais e assim sucessivamente. Aí, ou seja, é o mesmo que o autor quisesse dizer para o leitor: olha, cuidado com essa tendência. Se continuar desse jeito, as coisas podem piorar muito lá na frente. E isso acontece muito na literatura distópica. Os autores eles realmente se envolvem naquele embate, eles trazem argumentos, tanto levando em consideração coisas que aconteceram no passado e que estão acontecendo no presente, que uma vez que há argumentos passados aliados ao que é praticado no presente, pode resultar naquilo que está previsto para acontecer. Então, o autor ele é como se fosse um Nostradamus, se é que vocês me entendem, porque ele realmente faz previsões daquilo de que uma tendência pode se concretizar. É claro que às vezes soa meio absurdo algumas coisas que são previstas de maneira distópica, mas a gente sabe aí que ao longo da história o que parecia absurdo em tempos remotos se constataram em tempos atuais. Um exemplo que não tem nada a ver com coisas ruins, que é ruim, né, se você for olhar, dependendo do modo que é utilizado. A internet, por exemplo, há 100 anos atrás, não se imaginava que hoje teríamos tantos recursos tecnológicos igual temos. Então, quem lá atrás dissesse algo relacionado ao que a gente vive hoje, por exemplo, fazer um pagamento de faturas pelo celular, poder transferir dinheiro de uma hora para outra para alguém, realmente era algo distópico lá, mas era algo que já se imaginava, né? E aí a contrapartida aí são os malefícios que a internet proporciona. Então, falando sobre a parte da literatura distópica, eu venho aqui para apresentar para vocês 3 livros que compõem a base dessa literatura, que com certeza são meus queridinhos, né? Porque são livros que fizeram todo o sentido para mim, que inclusive recomendo que vocês comprem agora, tá? Vou falar aqui para vocês sobre os livros. O primeiro livro distópico que eu li foi este,
1984, do autor George Orwell. É um livro, assim, muito magnífico. Ele retrata um cenário de opressão estatal, onde as pessoas vivem no regime ditatorial, todos são obrigados a serem iguais e atenderem o que o Partido Único diz. É um romance esse livro, né? Não sei se você gosta de romance, eu não sou muito fã, mas esse aqui realmente é um dos que valem a pena abrir uma exceção, porque ele não é muito meloso, ele retrata um amor impossível, porque dois funcionários do regime ditatorial, eles se envolvem, começam a se conhecer, mas não podem se relacionar porque o Estado proíbe. Porque os funcionários da organização estatal, eles são obrigados apenas a cumprirem ordens. Eles têm questão de alimentação escassa, não só os funcionários estatais ali por parte da grande cúpula do governo, mas todas as pessoas, de uma maneira geral, todos os civis, possuem comida escassa, possuem atividades de lazer escassa e são obrigados a todo custo a fazer aquilo que o Estado manda, em prol de uma pseudo-igualdade. E aí, devido a isso, eles começam a se encontrar às escondidas e juntos começam a conspirar contra esse regime ditatorial. E não vou dar mais spoiler, porque senão vocês não vão querer ler. Mas eu recomendo, gente, é um livro excelente, magnífico. Outro livro que compõe a literatura distópica é este aqui, ó. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. É um livro sensacional. Ele, ao contrário do 1984, que prevê um regime ditatorial muito severo, com muita opressão, sem prazeres, aquela coisa toda, o Admirável Mundo Novo, já é uma situação contrária. Realmente, o Estado, ali naquela oportunidade, ele volta-se muito a deixar as pessoas com prazer, quer controlar a população mediante aqueles prazeres temporários. Tanto é que tem um comprimidinho lá, que é o Soma, ninguém é obrigado a ficar triste lá, muito pelo contrário, as pessoas são obrigadas a ficar em estado de êxtase, elas têm que ser felizes o tempo todo e elas têm que consumir. Nesta história distópica, as relações amorosas, elas não são permitidas. As pessoas, elas podem sim ter prazeres carnais, ou seja, elas podem se envolver sexualmente com as pessoas e é desejável que elas sejam promíscuas. Aí, ou seja, a pessoa não pode ter relações monogâmicas neste contexto, mas sim sair ficando com quem bem entender. Né? Não muito diferente de hoje, mas é algo que neste cenário, por exemplo, o casamento entre duas pessoas é negado. Então é uma história muito interessante, como é uma característica da literatura distópica, sempre tem um personagem que ele se vê fora da manada, que ele realmente, apesar de lutar contra a maré, ele não mede esforços para colocar a opinião dele em voga, porque ele não admite que todas as pessoas sejam obrigadas o tempo todo a serem iguais. Elas têm que ter o direito de serem livres para poder optar aquilo que ela deseja e não simplesmente falar sim senhor, sim senhora para as ordens que são impostas. Então, é um livro muito gostoso de se ler. Ele é um pouco complexo também, mas que vale a pena fazer essa reflexão. E por último, mas não menos importante, este livro aqui, Fahrenheit 451, do autor, não sei falar o nome dele direito, porque é difícil, tá? É Ray Bradbury, acho que eu pronunciei correto. Se eu não pronunciei, corrija aí no comentário. Mas enfim, é um livro muito legal, fácil inclusive, até mais do que os outros dois que eu indiquei anteriormente. Ele tem como proposta mostrar uma história onde os bombeiros não têm como objetivo principal apagar incêndio, mas sim criá-los. Mas não é qualquer incêndio que os bombeiros vão lá e criam. Eles simplesmente queimam livros. O Estado, ele quer colocar uma censura naquilo que as pessoas consideram de conhecimento, mas na verdade não foi nem bem uma imposição estatal, porque foi algo que foi construído ao longo do tempo. É uma iniciativa da própria população civil, ao contrário dos dois livros, né, O Admirável Mundo Novo, em 1984, que havia uma iniciativa estatal. Neste, a própria população entendeu
que realmente livros não agregam, não acrescentam. E aí é claro que existe uma minoria de pessoas que eram contra isso, mas, como a gente sabe, democracia realmente é uma imposição da maioria sobre a minoria. E neste cenário, existia um bombeiro que ele fazia o papel dele, que era queimar livros, sem problema algum, mas ele começou a colecionar escondido um livro ou outro. Sempre quando ele ia criar um incêndio, ele simplesmente pegava um livro e guardava para si. E só que ele continuava fazendo esse papel. Até que um dia ele conheceu uma garotinha que realmente fez com que ele refletisse sobre o papel dele. Ele já tinha um histórico meio ruim também, ele vivia um casamento fracassado, ele simplesmente não tinha mais aqueles prazeres de vida. E aí, num belo dia, ele realmente ficou muito impactado pelo fato dessa garotinha simplesmente ter sumido, por intermédio de situações do próprio grupo de bombeiros dele. A garotinha simplesmente desapareceu. E numa dessas idas para queimar livros, ele se deparou com uma cena que o impactou, que foi uma senhora que se recusava a sair da casa para ter seus livros queimados. Ela queria ser queimada junto a eles, e ele ficou muito chocado, porque os seus companheiros de trabalho simplesmente ignoraram o fato de ser uma senhora e atearam fogo na casa inteira e queimaram a senhora viva. E aí depois disso ele começou a repensar sobre todas essas questões, e ao longo da história ele se revoltou aí contra esse fato de queimar livros. Também não vou dar maiores spoilers, simplesmente recomendo vocês que leiam esses 3. Bom, sou suspeito para falar de distopias, pois é o gênero literário que eu mais me identifico, e por isso eu gosto desse tipo de história, porque realmente nos alerta sobre uma tendência futurística. Pode muito bem não se concretizar, mas pode se concretizar também, porque não está muito distante da realidade, ao passo que uma utopia realmente oferece uma condição de realidade bem aquém daquilo que pode de fato acontecer. Ok? Então, gente, este é o conteúdo de hoje. Recomendo muito que vocês façam essas leituras, pois é um entretenimento excepcional. E realmente o Brasil ele é um país muito carente de leitura. Não façam igual o Fahrenheit 451, né? Realmente queimar livros. Nesse caso, não no sentido literário, mas sim no sentido de ignorá-los, o quão importante eles são para o desenvolvimento de um indivíduo, ok? Para quem quiser comprar esses 3 livros, eu vou deixar na descrição o meu link de associado à Amazon. Nele vocês conseguem comprar livros com desconto e aproveitar todas essas belezuras que, como eu disse, são meus xodós. E é claro que a literatura distópica, ela tem muitos outros livros que vocês podem ler, não só esses que eu indiquei. Estes foram os que eu li, que realmente gostei bastante, e que, querendo ou não, são aqueles que sustentam a base da literatura distópica, são os livros mais importantes. E para você que não só gosta de ler, mas como também gosta de assistir filmes, há também filmes distópicos. Alguns deles adaptados dos livros, mas tem outros também que realmente são mais conhecidos a título de filme, como por exemplo O Planeta dos Macacos, Laranja Mecânica, Expresso do Amanhã e outros mais. Realmente uma lista grande. E eu também vou recomendar para vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre distopias, um podcast no Spotify que eu ouço e que eu acho legal porque aborda somente sobre distopias, chama-se A Hora da Distopia. Aí vou deixar o link aqui também na descrição para que vocês acessem. Então é isso, muito obrigado a todos por terem estado comigo até o fim e até breve.